Olá, meus amores, bom dia, boa tarde. A gente voltou aqui novamente. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live, nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera para estar aqui ao vivo comigo. Agradeço muito a inscrição de todos vocês. A gente chegou a 91 mil inscritos aqui nesse canal e eu quero comemorar junto com vocês quando a gente chegar a 100 mil inscritos. Não sei onde a gente vai comemorar, só sei que a gente vai juntar todos os patriotas, as pessoas do bem, para a gente poder comemorar. E, pessoal, vai colocando aí nos comentários o número do like de vocês. Doutor, o número do meu like é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6 e por aí vai. E vai sentando o dedo, vamos chegar a 100 pessoas ao vivo na data de hoje. Pessoal, urgente, pena de morte para o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro chega em evento do agro. Urgente, PGR recua na data de hoje. Doutora, como assim? A PGR recua novamente no caso contra a família do Jair Messias Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, PGR, decidiu arquivar o recurso movido pelo senador Randolph Rodrigues, que buscava a reabertura de investigações relacionadas à aquisição de 51 imóveis pela família do Jair Messias Bolsonaro entre os anos de 90 a 22. A solicitação se baseia em reportagem do portal aí que sugeria pagamentos em espécies nas transações. O parecer da PGR, assinado pelo vice-procurador-geral da República, Indemburgo, destacou a ausência de elementos concretos aí que fundamentassem a apuração. Segundo o Ministério Público Federal, as alegações se baseavam unicamente em reportagens jornalísticas sem qualquer evidência adicional, né? Como tudo aí da PGR. Outro ponto levantado no documento é que a representação não individualizava os envolvidos, agrupando diversos membros da família do Bolsonaro, como filho, esposa, mãe, por aí vai, sem indicar condutas específicas de cada um. A amplitude temporal das transações que ocorreram ao longo de mais de 3 décadas também foi apontado como imperativo para o avanço de qualquer apuração. Pessoal, na data de hoje também, uma grave denúncia por trás da última decisão do Gilmar Mendes, uma das maiores atrocidades envolvendo o 8 de janeiro, chega a OEA. Urgente Moraes manda soltar mais um. Manifestação na Paulista terá novidade que promete impactar o Brasil e o mundo. Atrelado também à ajuda do pastor Silas Malafaia, movimentou toda uma equipe, todos os instrumentos possíveis e impossíveis, vai estar amanhã na Avenida Paulista. Nunes Marques age novamente, agora atinge o PT. Avião sofre pane e faz uso de emergência em rodovia cheia de carros. Lava a boca para falar do Bolsonaro. Que moral tem para pedir prisão? Após levante de Fux, Moraes escancaradamente recua e dessa vez é acompanhado pelo colega. Estranhamente, o STF muda a data de importante julgamento. Vai dando like, vai compartilhando. Doutora, o que aconteceu? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu antecipar em uma semana o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra 6 investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento, inicialmente previsto para o dia 29 e 30 deste mês, foi marcado agora para o dia 22 e 23. Nesta fase, os ministros irão apenas decidir se os denunciados devem se tornar réus. A decisão ocorreu poucos dias antes do STF aceitar denúncia contra Bolsonaro no mesmo inquérito. Os nomes que são analisados pela corte, pessoal, são Fernando de Souza, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins aí, que vocês sabem que o caso já está nos Estados Unidos, Marcelo Costa, que é o coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência, Marília Ferreira de Alencar, que é delegada da Polícia Federal, o Mário Fernandes, que é o general da reserva do Exército, e o Silvinei Marques Vax, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, criticou durante as tentativas de minimizar os atos do 8 de janeiro ao citar o uso de narrativas supostamente distorcidas. E aí ele fez um discurso, né, como ele sempre faz. Pessoal, Eduardo revela que Trump está prestes a decretar pena de morte financeira de Moraes. Doutora, como assim? Segundo o deputado licenciado, Trump vai decretar a morte financeira do ministro Alexandre de Moraes contra a lei Magnitsky, a tão lei que a gente está falando. Esse caldo todo permitirá que Trump faça uma ordem executiva para sancionar Alexandre de Moraes e decretar a sua pena de morte financeira.
E aí a gente vai compartilhar aqui no X essa terrível reportagem para ele, né, pessoal? E para nós não é tão terrível assim. Senta o dedo aí, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo nesse exame. Espera aí, deixa eu apresentar aqui. Cadê o povo dando like, compartilhando, se inscrevendo? Iniciada, ela foi criada em 2012, então gestão do presidente Barack Obama, de esquerda, e estendida em 2016 pelo deputado, liderada nesse movimento, pelo deputado Chris Smith, que é o deputado mais antigo dos Estados Unidos e um dos nossos principais parceiros aqui também em solo americano. Quando você tem a morte do Clesão, quando você tem prisões como a do Felipe Martins e vários outros procedimentos que não respeitaram a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, você tem violações de direitos humanos nesses casos do pessoal do 8 de janeiro. Esse caldo todo é que permitirá, e eu tenho certeza que permitirá ao presidente Trump fazer uma ordem executiva para sancionar o Alexandre de Moraes e decretar a sua pena de morte financeira. Qualquer pessoa que se relacionar com o Alexandre de Moraes sofre as mesmas penas. E aí eu vou querer ver quem é que vai fazer jantarzinho, dando risadinha de Eduardo Bolsonaro, chamando de bananinha, de não sei o quê, e tal, que eu adoro olhar esses comentários. Eu quero ver quantos do regime vão se relacionar com Alexandre de Moraes, ou quantos vão fugir. Então, é nessa página que a gente está agora. Não é fácil, é uma construção, mas por que me dá esperança? Porque eu estou vendo o seguinte, que cada vez mais a gente está chegando a autoridades de maior nível e não vai demorar muito para que a gente consiga chegar na mesa do presidente Donald Trump. É isso aí, pessoal. Senta o dedo aí, vai dando like, vai compartilhando. Um sintoma que explica o diagnóstico do Brasil e esse moleque tem mais de 44 mil curtidas e um número relevante na audiência dele. Há muitos idiotas. Elon Musk aí ao vivo da Starlink. A prisão domiciliar está longe de ser o ideal, mas é um grande passo para quem pode agora ver seu filho acordar e dormir. Recebi uma ligação e amanhã mais uma família do dia 8 poderá ter esse direito, fruto da sensibilização de todos em prol dessas vidas. A luta continua até a anistia. E o Nicolas Ferreiro trazendo todos os detalhes sobre amanhã, né, pessoal? O maior evento que vai bombar, que repercutiu da questão da... Você tem a ver com isso. Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta... Pessoal, senta o dedo aí, vai dando like, vai compartilhando. Estamos com 85 pessoas ao vivo, vamos chegar a 100, a 120. Senta o dedo, pessoal, ajude o nosso canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Doutora, porque você fala tanto desse curtir e compartilhar? São métricas do YouTube para que a gente se torne um dos maiores canais de política do nosso Brasil, para a gente conseguir eleger os nossos deputados, senadores e o nosso presidente, né, pessoal? Então, precisa do nosso apoio aqui no YouTube, precisa do apoio de vocês. Contribua, né, dando like, curtindo, dando super check aqui, manda um super check para mim, que aí nos comentários vai aparecer diferente, pessoal. O login de vocês aí dando super check, se tornando membro, ajude o nosso canal. Vamos que vamos. Todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente,
temos muitas outras vítimas. Eliane Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder.
Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Isso aí, pessoal. O Nicolas trazendo todos os detalhes sobre a anistia. Eu peço bastante atenção de vocês. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Amanhã a gente tem grande manifestação aí na Avenida Paulista. A gente está todo mundo junto. Bolsonaro já chegou aí no agro, movimentando, né? Um abraço para os produtores rurais aí, os produtores que alimentam, né, pessoal, a nossa casa todos os dias. Vai dando like, vai compartilhando. E, pessoal, o senador Marcos Duval, o senador aqui do nosso estado, do Espírito Santo, tem uma notícia para compartilhar com vocês aí, pessoal. Ajude o nosso canal, senta o dedo aí. Marco Rubio já recebeu o documento da condenação sua. E a condenação é a revelia, que é crime contra a humanidade. Você não precisou nem ser notificado, mas você já foi condenado. Estou tornando oficial para o Brasil que o ministro Alexandre de Moraes já está condenado por esse órgão, que no máximo em um mês vai tornar público pela ONU, por crime contra a humanidade. Corta esse pedaço e faça chegar até ele. Alexandre de Moraes e companhia, você já está condenado por crime contra a humanidade. Por essa você nem esperava, né? Você não foi nem notificado, não saiu nem na imprensa, que você manda zapzinho pra Chandelle. Você já pegou Chandelle, né? Cara, gente, o Brasil caiu na mão do Marco Rubio, que estava comigo investigando desde 2023 sobre Alexandre, sobre o Brasil, o que estava acontecendo, a perseguição. Olha o que Deus faz. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar as notícias de perto. E, ó, aqui de segunda a segunda, conectado, trazendo as principais informações da direita, tá bom? Curta, compartilha e amanhã a gente está junto aqui, tá? No mesmo horário, mais cedo, né? Compartilhando aí da Avenida Paulista. Beijo, beijo, beijo.